Olá, queridos alunos! Vamos aprofundar o conhecimento através de um caso incrível sobre a aplicação do nosso conhecimento tão fundamental na atuação do nutricionista. Vamos aplicar? Então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho o caso do João. O João, ele é um jovem que cresceu em uma cidade do interior, cercado por amigos com uma visão de mundo muito homogênea, compartilhando os mesmos valores e princípios. Olha que interessante, quando a gente fala do aspecto cultural, ele sempre viveu em um ambiente onde certas categorias sociais eram constantemente reforçadas. Então, ele aprendeu, né? Por exemplo, ele cresceu ouvindo piadas sobre pessoas de outras regiões do Brasil, como paraíbas, estigmatizando figuras sociais como piriguetes ou favelados. Para ele, esses estereótipos eram apenas parte da cultura local. Uma forma de brincar com os outros sem refletir em outras implicações. João se mudou para uma grande cidade para cursar a faculdade, onde se deparou com uma grande diversidade de pessoas de diferentes origens, etnias, classes sociais. E durante o primeiro mês de convivência, ele começou a se incomodar com com certo comportamentos e expressões culturais de algumas pessoas que não correspondiam ao que ele estava acostumado a ver na sua cidade natal. Ele, por exemplo, se sentia desconfortável com algumas atitudes que considerava demais, como o jeito de falar de pessoas de outras regiões, ou a maneira como se vestiam, que era diferente do estilo que ele considerava adequado. Quando via alguém usando roupas que ele considerava exagerada ou comportamentos, ele julgava esses comportamentos que ele considerava inadequados. Então ele logo pensava, essa pessoa é estranha e não se encaixa nos padrões normais que eu conheço, porque consequentemente não era algo corriqueiro e comum, né? A gente não pode esquecer que o João cresceu numa cidade pequena. Então, em um debate na sala de aula sobre identidade cultural e estereótipos, João ouviu de um colega que ele estava sendo etnocêntrico ao olhar para os outros desta forma. Inicialmente, João não entendeu o que isso significava. O que é etnocêntrico, né? Ele deve ter pensado. No entanto, seu colega explicou que ao julgar os outros com base nos meus valores e crenças, eu estava colocando os outros como errados, apenas porque não se comportavam da mesma maneira que eu estava acostumado. Isso fez João refletir sobre seu próprio comportamento e como ele tinha internalizado, sem perceber, uma visão de mundo que julgava os outros a partir dos padrões de sua cultura de origem. Dessa forma, para a gente entender um pouquinho mais o caso do João, vamos discutir uma questão? Vamos lá para a questão 1. Como João, de forma inconsciente, demonstra o comportamento etnocêntrico em relação às outras culturas e identidades sociais? Como é que ele faz isso? Vamos olhar aqui a questão C, ó. Ele sente desconfortável e julga as pessoas com base em seu próprio referencial cultural, considerando os outros estranhos ou errados. Então, quando João faz isso, a resposta correta é a letra C, ele está tendo um comportamento etnocêntrico. Então, João ele demonstra esse etnocentrismo ao julgar os costumes diferentes dos seus padrões, da sua própria cultura. E, consequentemente, ao chamar de estranhos os comportamentos que ele não conhece. Ele revela uma visão limitada, herdada de um ambiente onde estereótipos eram tratados como normais. Isso mostra como a cultura molda o quê? A percepção. E pode levar ao julgamento de outras identidades sociais, considerando inferiores ou inadequadas, simplesmente por conta do etnocentrismo. Questão 2. De acordo com o conceito de etnocentrismos, por que é importante João perceber e refletir sobre o seu comportamento? Vamos dar uma olhadinha aqui para a letra B. Porque o etnocentrismo pode levar a preconceitos, intolerância e atitudes discriminatórias, prejudicando o entendimento e o respeito mútuo entre as culturas. Então, a resposta correta é
A letra B. Isso tem um impacto direto, né? Quando a gente olha para essa reflexão, a gente entende que o comportamento etnocêntrico é importante, porque ele pode resultar em atitudes discriminatórias. Então, o que gerou, né, todo esse comportamento do João foi o etnocentrismo, e que contribui para o preconceito, para a intolerância. Então, ao perceber o etnocentrismo, João poderá melhorar a sua compreensão das diferentes culturas, promovendo uma convivência mais respeitosa e inclusiva. Para a gente fechar, vamos para a questão 3. Quais seriam possíveis alternativas para lidar com comportamentos etnocêntricos como o de João no convívio social e acadêmico? Vamos lá. Primeiro, trabalhar o autoconhecimento, reconhecendo seus próprios preconceitos, suas visões estereotipadas e promover uma educação e um diálogo para que isso possa ser tratado, ouvindo as diferenças, as vivências, tendo empatia e respeito, entendendo os diferentes comportamentos e o quanto esses comportamentos distintos, eles são diversos, mas enriquecem a convivência social. Então, desconstruir estereótipos, abandonar piadas e expressões discriminatórias e incentivar posturas inclusivas. É tudo que o João precisa fazer, porque, de fato, o etnocentrismo, ele traz todo um olhar apenas para a minha cultura, valorização apenas da minha cultura, e como é importante a diversidade cultural, por exemplo, para a atuação do nutricionista, para a culinária brasileira, por exemplo, e o quanto é importante para que a gente tenha diferentes tipos de cultura que enriquecem e contribuem também para o crescimento do indivíduo.